E aí, pessoal, eu sou o Eleitor Palhaço e nós vamos comentar aqui sobre essa notícia aí da expulsão do embaixador brasileiro lá do país, lá da Nicarágua, né? Mas antes que a gente comente a notícia, eu preciso contar para vocês um pouquinho da história de quem é esse sujeito, quem é esse ditadorzinho aí, esse sem vergonha que, numa atitude de criança, ó, o embaixador não foi na festinha que eu montei, manda ele embora do país. Que pateta, né? Então, esse cara é o tal do Daniel Ortega. Ele nasceu ali por volta de 1945, cresceu numa família que se opunha ao regime ditatorial tinha um outro ditador lá no país, o paizinho azarado, né? Era um tal de Anastasio Somoza, grande ditador, um bosta também, né? Então, ainda jovem, ele se envolveu na política e ingressou nos escoteiros. Não, escoteiro não, foi outra organização. Ele ingressou no grupo guerrilheiro e terrorista da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Ó, oh, que juventude arretada, hein, seu Ortega? E Ortega foi uma figura chave na Revolução Sandinista que derrubou o ditador Somoza em 1979. Após a vitória, ele assumiu posições de destaque aí no novo governo. E sabe como é que é, né? O cara, quando ele é ruim nessas estruturas de poder que só tem gente ruim, quem é mais ruim que os outros sobe, né? O cara vai lá e vai embora, né? Então, ele teve essa ascensão meteórica dentro da estrutura lá dos guerrilheiros do partido, dos novos ditadores no poder. Foi eleito presidente da Nicarágua, tá? Ali por volta de 1984, e ele ocupou esse cargo aí até 1990. Foi o primeiro mandato dele. E, claro, você sabe que um esquerdista, quando ele está no exercício do mandato, ainda mais essa turma aí, esses comunistas brabo aí, como é que fica a economia? A economia do país, naturalmente, foi pro saco, tava uma bosta, né? Baita crise econômica que ele conseguiu gerar, né? O esquerdista não entende nada de economia. Surgiu uma oposição a ele, os caras chamados os contras, que inclusive esses rebeldes eram apoiados pelos Estados Unidos, tá? E o Daniel Ortega saiu do poder pela primeira vez em 1990, após ele perder as eleições presidenciais para Violeta Chamorro. Quem não lembra disso, né? E essas eleições de 1990 ocorreram sob supervisão de observadores internacionais e porque o ambiente era igualzinho da Venezuela hoje. O pessoal sabia que ia ter fraude. Conseguiram trazer os observadores internacionais, fizeram jogos ali duro em cima das sessões eleitorais, fiscalizando tudo, e as eleições foram consideradas justas e livres e ele teve que sair. Uma década depois, ele voltou à presidência em 2007 e foi reeleito em 2011, 2016 e 2021 em eleições que todo mundo viu que foi fraudada. Então, essa escola do Foro de São Paulo, né, que a gente já conhece. Ele sempre vencendo ali com 51%, esse tipo de coisa. Os governos dele têm sido caracterizados por uma crescente concentração de poder, controle de mídia, fraude eleitoral e violência contra o povo. São, sabe, quando o cara fala assim, olha lá, a mãozinha dele, vamos contar os dedos ali, tudo que ele tem feito pelo povo. Cada dedinho é uma coisa. Então é crescente, aqui ó, vamos botar o mouse lá, ó, aqui ó. Seu dedinho número 1 é crescente concentração de poder. Depois, número 2, controle da mídia, fraudes eleitorais e violência contra o povo. Tá lá, o plano de governo dele está todo em prática ali. E a ONU e outras organizações que tem no mundo de direitos humanos tal, acusam o seu regime de ser uma repressão violenta a qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de oposição. Ele realiza prisões arbitrárias, tortura opositores políticos e faz esse pacote Foro de São Paulo que a gente sabe como é que funciona. Então, nos últimos anos, a relação dos crimes de Ortega tem sido denunciado aí pelo mundo todo, todos esses órgãos. O Lula, recentemente, né, pressionado aí pela sociedade brasileira,
ele criticou algumas medidas autoritárias do Ortega contra os católicos e a igreja lá naquele país. Isso acabou levando a um congelamento das relações entre os dois ditadores. E o Ortega continua lá, atuando como se fosse o dono do país. Aí passou agora para o nível retardado, de criança violenta, birrenta. Ele fez um evento e para comemorar o aniversário da Revolução Sandinista, essas merdas, e o embaixador brasileiro não apareceu. É a criança de 5 anos que está aí na tela, como todo ditador, não tolera não ser mimado, né? Não ser bajulado. Então, seja numa festa que você não vai, ou seja numa discussão no aeroporto europeu, o ditador sempre reage agressivamente. Então, ele expulsou o embaixador brasileiro, que é o Breno de Souza da Costa, lembrando que o Lula já mandou, certa vez, expulsar um jornalista americano que disse que ele vivia bêbado, Philip Hoff, e engraçado, parecido isso, né? Bem parecido. O Brasil, nesse caso, por reciprocidade, quando ele expulsou o embaixador, teve que expulsar o embaixador dele também aqui, e sem esquecer que Ortega é casado com uma senhora que é uma verdadeira megera. O nome dela é Rosário Murilo, que atua como vice-presidente do país, é 10 vezes pior do que ele e manda na metade do serviço público. O paizinho azarado. E a ONU, mais uma vez, aquele elefante que nunca se mexe, né? Lá na ONU constam acusações de que desde 2018 a repressão que ele tem realizado contra protestos pacíficos resultou em centenas de mortes e desaparecimentos de pessoas. Ele também é acusado pela ONU de prender arbitrariamente opositores políticos, jornalistas, ativistas. Há relatos frequentes de tortura, maus tratos a prisioneiros políticos. Há também relatos de... Quando a ONU relata, é porque já teve as evidências, já teve a prova, já passaram umas 40 testemunhas lá, o pessoal foi lá, mostrou o braço que estava faltando, o olho pendurado, esse tipo de coisa. Aí a ONU fala, eu acho que tem alguma coisa errada na Nicarágua, hein? Tá parecendo, né? Aí o outro funça ali do lado, pois é, né? Você viu aquela moça sem as pernas, né? Que engraçado, que estranho. É mais ou menos assim que funciona a ONU, nessa lentidão. Então, depois que ele fechou também todos os veículos de comunicação independentes, começou a perseguir a igreja, manipula o resultado eleitoral de qualquer lugar, presidente, governador, deputado, vereador, tudo, ele só faz o que ele quer, tá? E hoje Ortega e Lula estão brigadinhos, os dois não se falam, mas o nosso chanceler, nosso querido Celso Amorim, daqui a pouquinho ele vai fazer uma visita naquele país para tudo poder voltar à paz diante e que o Ortega continue matando e maltratando o seu povo naquela paz antiga, sem que ninguém perturbasse, sem receber nenhuma crítica da esquerda do Brasil, sem você ver a imprensa brasileira falando nada. Ele vai voltar para aquela paz de sempre, ali de acordo, de abraço, de amores com o nosso querido painho, o painho que vai restaurar a democracia naquele país, não fazendo absolutamente nada. O povo que se vire, porque isso é só mais um do Foro de São Paulo. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, nós somos todos palhaços. O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.